Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Você tem medo da morte? Para termos medo de alguma coisa, precisamos compreendê-la. E o que é o oposto da morte? A vida. E o que é a vida? A vida é uma concepção humana que tenta basear alguns padrões segundo um pensamento filosófico. O ser humano interpreta que vida ocorre em todos aqueles seres que nascem, crescem, são capazes de se reproduzir e morrer. Conseguem respirar, fazer uma troca gasosa e também se alimentam como excretam. Então são essas, de forma resumida, algumas das funções dos seres que a ciência considera como vida. A nossa vida na Terra ela é baseada no carbono. Então os seres que aqui se encontram são baseados no carbono. Bactérias, animais, vegetais, fungos, nós, seres humanos. Sim, classificados dentro do reino animal, mas podemos dilatar um pouco mais por algumas particularidades, nós, seres humanos. Então, a vida, algo vivo, é aquilo que pode, de alguma forma, interagir com o ambiente, é aquilo que respira, é aquilo que mostra uma característica diferente dos minerais que são totalmente inertes. Mas a vida, será que ela é somente do jeito que a gente conhece? Será que se restringe apenas aos objetos, aos corpos de carbono que são constituídos em nosso planeta? Pois a essência do nosso organismo é a base de carbono. Também das plantas, também dos animais. Mas será que não podem existir em outros planetas a vida baseada em outros elementos, como o silício, por exemplo? Sim, apesar de diversas dificuldades que a nossa ciência encontra na constituição dos aminoácidos e de proteínas baseadas em silício, sim, elas podem existir, pois o elemento químico silício, após o carbono, é o que mais possui possibilidades de combinações químicas. Então, em primeiro lugar, o carbono possui a maior possibilidade de combinações químicas, formando diversos tipos de moléculas. Em segundo lugar, o silício. Mas o que é a vida? A vida é quando nós observamos da visão humana, material, sobre tudo que nós conhecemos, é isso que eu já te falei. Essas características específicas. Mas quando a gente chega no ser humano, será que essas características elas restringem de fato a vida? Para nós, pelo menos? Nós temos nas filosofias universais de diversas religiões que existe a vida após a morte. Como, então, a gente pode associar algo tão paradoxal? A vida após a morte? Mas não acabamos de conceituar que a vida é uma relação biológica com o meio em que nós estamos? Sim, se nós formos observar apenas estritamente com relação à matéria. Mas se nós formos aprofundar e vermos a vida como uma consciência de cada indivíduo, nós veremos que a nossa percepção humana da vida ela é muito restrita. A vida, então, ela tem que ser entendida como algo um pouco mais abstrato. A vida espiritual, por exemplo, que todas as grandes religiões pregam existir e que o espiritismo demonstra através das ações dos espíritos na matéria, tanto das questões de ações físicas quanto as ações intelectuais. Então a vida após a morte ela é demonstrada, mas o espírito não se reproduz, o espírito não respira como o nosso ar, como nós respiramos, não se alimenta com garfo e faca, não excreta. Então, como fica essa situação? Quando nós observamos estritamente na matéria, nós vemos que, para os seres biológicos, sim,
a nossa ciência está correta em afirmar tudo o que já foi dito. Porém, a vida é algo mais transcendental. A vida, ela permanece, pois o corpo físico ele é apenas um instrumento, uma indumentária do corpo espiritual, que somos nós de fato, para nos manifestarmos neste ambiente. Portanto, a vida transcende a matéria e ela transcende de forma a tomar padrões e formas diferentes de tudo que nós conhecemos em nosso meio. A vida, ela é única nesse período que nós estamos aqui ou ela permanece? Como já foi dito, se nós somos um espírito utilizando o corpo, existe sim a vida após a morte. Mas quando falamos de vida após a morte, a gente entende que um corpo possui um espírito e após o importante corpo morrer, esse espírito continua. Sendo que é ao contrário, não é assim. O espírito momentaneamente utiliza um corpo e quando esse corpo falece, ou seja, perde sua vitalidade, esse espírito abandona e segue sua vida. Então o importante não é a vida material, a vida física. O importante é a vida espiritual, que é a única, certa e eterna. Então a pergunta inicial, você tem medo da morte? As pessoas podem até ter medo da morte de acordo com as suas atitudes aqui. Se forem nocivas e deletérias, do lado de lá, poderão não ser bem recebidas. Mas se buscar a sua evolução, fazer o bem, se aprimorar e buscar a ajudar na construção positiva do nosso mundo, levando a bondade para todos os quadrantes que puder, sim, lá será recebido de braços abertos. E lá nós seremos recebidos como uma pessoa que retorna para o seu próprio lar. Aliás, eu falei lá, não é lá, é aqui. Pois quando ocorre a morte do corpo físico, o corpo espiritual está aqui do lado. Apenas se desligou. Da mesma forma que uma pessoa pode tirar a sua roupa e jogar do lado. E nada demais acontecerá, porque a sua consciência permanece. Desse modo, temos que a consciência em si está no espírito e não no corpo. Não é o cérebro que organiza, que soma e concatena todas as experiências da vida. Ele é apenas um veículo, um meio de comunicação entre o espírito e o corpo, que se utiliza do corpo para se manifestar. Deste modo, amigos, não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo porque é a nossa realidade. Apenas temos um corpo físico momentâneo para nos manifestar na matéria. Mas, por mais que nós não queiramos, alguém vive na matéria pela eternidade? Isso já ocorreu alguma vez? Não. Então, desse princípio, nós temos que encontrar e aceitar isso como um fato real. Independente de quando seja a nossa hora de partida, de deixar esse corpo físico, é um fato real. É algo que de fato existe. E não temos como escapar, nem prever o dia. E quando isso ocorrer, também nada demais ocorrerá. É apenas a nossa consciência, a nossa essência, o nosso pensamento, vamos assim dizer, o nosso eu, o nosso ID, que se desconecta, que se separa de um corpo físico. Como o mergulhador tira aquela roupa de mergulho e continua a sua jornada. Como o motorista sai do veículo e o veículo fica lá. O veículo pode ser até esmagado, reciclado, feito outro, mas a essência, que é o motorista, estará lá para continuar a fazer as suas outras obras. Então, meus irmãos, não tenhais medo da morte, não tenhais medo do que nos é natural, não tenhais medo porque a nossa vida não acaba quando o nosso corpo físico morre, porque a vida, de fato, não é a do corpo, que é apenas um instrumento. A vida, de fato, é a vida espiritual que permanece, continua e nunca tem fim. Então, meus amigos, não se preocupem com doenças, com dores, que são apenas provações e expiações para o nosso engrandecimento e aperfeiçoamento, e é para isso que aqui estamos. Nós temos que nos focar na nossa evolução, no aprendizado, e termos a consciência de que nada acaba. É apenas uma troca de estágio, é apenas uma transmutação de sintonia, de uma sintonia bruta no reino animal que nós vamos estar
operando na matéria e para uma sintonia sutil para o reino espiritual, ao qual nós retornaremos no momento em que aqui deixarmos esse corpo. Um forte abraço para todos vocês, um ótimo final de semana e não tenham medo da morte, é algo natural para todos nós.